Senhor, irmãos, vamos começar o culto orando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por o Senhor nos reunir aqui mais uma vez, Senhor, para que nós venhamos ouvir a Tua palavra, Senhor. E o nosso pedido aqui esta noite, Senhor, é que o Senhor venha nos perdoar das nossas falhas, de nossas fraquezas, e que o Senhor possa, Senhor Deus, estar quebrantando o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Para que nós venhamos ouvi-la de bom grado, né? E para que nós venhamos meditar nela e guardar em nossos corações, Senhor Deus. Para que cada dia, Senhor Deus, a nossa vida seja conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, Senhor Deus. Esse é o nosso desejo, nosso coração, o nosso pedido. E o nosso desejo também, Senhor Deus, é que o Teu nome venha ser exaltado aqui essa noite. E que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que é quem nos leva a Te adorar, venha fazer com que nós venhamos, Senhor, Te adorar, né? Oferecer um culto a Ti digno de quem Tu és, né? Porque só Tu és um Deus santo, justo, perfeito, né? E digno de honra e glória. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, por a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui reunidos mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para direcionar os nossos louvores a Ti, Senhor Deus, só porque Tu és santo e digno de honra e glória, Senhor, é que nós estamos aqui. Nós Te oramos e Te agradecemos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Amém, Senhor. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
podem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. Glória a Deus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou.
Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que formastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberemos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare mais uma vez: vim para adorar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Sim, Deus, nós viemos para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, Deus. Aleluia.
tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Declare: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração, e tu és a minha salvação, a minha salvação, Deus, gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Declara, igreja: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração, e tu és, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Ele está conosco. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração, que tu és a minha salvação. Cristo é nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a salvação, que nos dá a vida eterna, que nos reconcilia com o Pai. Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade.
tudo Ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas sejam tronos ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo lhe tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não. E em tudo existe graça. Cantemos sim. Glória a Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
sempre. Amém. A Ele a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37. Do 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nessa noite com a tua palavra. Que nós sejamos amadurecidos, que nós sejamos confrontados, que nós sejamos ensinados, que nós sejamos, ó Pai, pela tua palavra, edificados. Em nome de Jesus. É o que nós precisamos, Pai. Precisamos que a tua palavra nos molde, nos ensine, nos console e que ela venha produzir em nós tudo aquilo que a tua palavra deve produzir nos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, o título do nosso sermão hoje é José, um tipo de Cristo. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Um tipo de Cristo. Irmãos, toda a Escritura
aponta para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo é para Cristo. E José, o filho de Jacó, é aquilo que chamamos teologicamente de um tipo de Cristo. Quando dizemos que José é um tipo de Cristo, estamos dizendo que Deus usou a vida de José como uma figura que apontava para o seu filho amado que um dia haveria de vir a este mundo. Ou seja, José, mesmo sendo um pecador, possuía em seu caráter características semelhantes ao caráter de Cristo. José era um tipo imperfeito, não havia perfeição em José, mas ele tinha um caráter que era semelhante ao caráter de Cristo. E em sua vida ele passou por circunstâncias semelhantes às circunstâncias que Cristo também passou. A vida de José refletia de maneira real e imperfeita, mas era real. José foi uma pessoa real, um ser humano que refletia aspectos do caráter e da obra de Cristo. Na Bíblia, irmãos, existem várias pessoas que são um tipo de Cristo. Por exemplo, Adão é um tipo de Cristo, né? Adão era o cabeça da humanidade. E qual a semelhança que ele tem com Cristo? É que Cristo, ele é o cabeça da nova humanidade, da nova criatura. Cristo é o cabeça da igreja. Outro exemplo é Abel. Aquele que, por ciúme, por inveja, assassinou. Aliás, foi assassinado pelo seu irmão, por ter sido considerado justo perante Deus. Assim como Cristo, que foi assassinado injustamente. Abel é uma figura, um tipo de Cristo. Uma outra figura, um outro tipo de Cristo, irmãos, é Noé. Noé com a arca da aliança, preservando a vida de alguns em meio ao juízo de Deus. Qual a semelhança que Noé tem com Cristo? É que Cristo, ele é a arca definitiva, ele é a própria salvação. Ele é o Salvador. Ainda um outro tipo de Cristo que nós encontramos nas Escrituras é Moisés. Moisés que era o intercessor entre Deus e o povo. Aquele que foi levantado por Deus para tirar os israelitas da escravidão no Egito. Assim como Cristo, que é o único intercessor entre Deus e os homens. E aquele que veio para nos resgatar do império das trevas, do domínio do pecado. Na Bíblia existem outros tipos, não só humanos, mas instituições e ofícios, que são tipos de Cristo. Exemplo, o templo apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. Os sacerdotes, os sacrifícios, a lei, o maná, a serpente de bronze, todas essas coisas apontavam para Cristo. Tudo é sobre Cristo. O universo foi criado por causa de Cristo. E dentre os tipos humanos, José é aquele que mais se assemelha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos como a história de José é semelhante à de Cristo. Fazer aqui um resumo. Acredito aqui que a maioria conhece a história de José. Irmãos, José foi um homem escolhido por Deus para ser o salvador do mundo, da sua época, o salvador terreno. Deus o escolheu para lhe dar uma posição de destaque, onde os homens um dia se dobrariam diante dele. Esta, com certeza, é uma grande semelhança com Cristo.
Atos 4, verso 12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que possam ser salvos. José foi odiado por seus irmãos, por ser o filho amado do pai. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, especialmente por líderes religiosos, por ser o filho amado de Deus. José era odiado por seus irmãos que queriam matá-lo, literalmente, porque além de ser o filho predileto do pai, José era aquele que denunciava o pecado dos irmãos. Muita semelhança com o nosso Senhor. João 8, 37, 40 diz que os religiosos, os líderes religiosos, queriam matar Jesus, porque ele falou que eram filhos do diabo, que não estavam seguindo a Deus de verdade. Então, fazendo um resumo da história de José, nós vamos encontrar, irmãos, muitas semelhanças com Cristo. A Bíblia conta que certo dia José foi ao campo, onde seus irmãos estavam apacentando os rebanhos do seu pai. José foi amando de Jacó, para ajudar os irmãos na lida com o rebanho e para depois voltar para casa e trazer notícias dos seus irmãos. E ali os irmãos tramaram para matá-lo, para tirar a sua vida. Depois eles decidiram que ao invés de matá-lo, seria melhor vendê-lo e lucrar, vendê-lo como escravo. Então os irmãos de José o lançaram no fundo de um poço. Depois o retiraram e o vendeu aos ismaelitas. Então arrancaram-lhe a túnica que seu pai lhe deu e lhe venderam por 20 moedas de prata. Assim como fez Judas, que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Então José foi levado para longe de casa, para longe do seu pai. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus estava com José. Essa frase se repete na história de José, mas Deus estava com José. Ele foi levado para o Egito, irmãos, e lá ele foi revendido a um homem chamado Potifar, capitão da guarda de Faraó. E aí surge uma pergunta, o que aconteceu ali? José ficou deprimido por ter sido vendido por seus irmãos. José perdeu a sua fé. José ficou se lamentando dia após dia pela traição dos irmãos. Não. José foi fazer aquilo que já estava habituado. Obedecer e trabalhar com excelência, confiando em Deus, esperando em Deus. Não foram as más circunstâncias que mudaram quem José era, um adorador. Ele foi submisso ao homem que o comprou e tomou conta de todos os negócios daquele homem. E em tudo onde José colocava a mão, prosperava. Potifar teve os seus negócios, a sua casa abençoada porque Deus era com José. Imagina aí, irmãos, um ímpio, um pagão, um idólatra foi abençoado porque Deus era com José. Irmãos, Deus tinha um plano grandioso para José. Mas Deus trabalha de uma forma que nós não compreendemos. Antes da exaltação vem a humilhação. O trabalho, as lutas, as aflições. Deus estava moldando José para um propósito. Para que quando José chegasse onde Deus queria colocá-lo, ele agisse como um filho. Ele não se enchesse de soberba, de ganância. Deus estava trabalhando na vida de José, para que ele fosse humilde.
ensinando que ele deveria ter paciência. Irmãos, qualquer pessoa que se encontrasse com José naquele estado de escravidão, jamais olharia e diria: esse daí um dia vai ser o governador do Egito. Ninguém diria. Assim como Cristo, quando foi apresentado a Natanael como o Nazareno, Natanael disse assim: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém, a menos que fosse movido pelo Espírito de Deus, olharia para Jesus, um homem pobre, carpinteiro, experimentado nas dores, nos sofrimentos, e diria que aquele era o homem mais importante do mundo, que era o Filho de Deus, o Salvador. Então, voltando para José, um dia a mulher de Potifar colocou os olhos em José e o cobiçou. Ela percebeu como José era bonito, como José era inteligente, e o convidou para a sua cama. Meus irmãos, José tinha todas as desculpas possíveis para ceder à tentação. Todas. Irmãos, a Bíblia não fala. Eu penso que a mulher de um oficial do faraó não era feia. José estava longe de casa, longe dos olhos do seu pai, de todos aqueles que ele conhecia, injustiçado, escravizado, era jovem, tinha vigor, tinha altos níveis de hormônios que eram próprios da sua idade. Mas ele não deu nenhuma dessas desculpas que nós costumamos dar para justificar o nosso pecado. José poderia ceder à tentação com a desculpa de que ele era um escravo e que tinha que obedecer à sua senhora. Mas ele rejeitou a mulher. A mulher que insistia todos os dias. Ele fugia da presença dela. José evitava estar no mesmo ambiente que ela estava. Como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Essa foi a resposta de José. Para honrar a Deus, ele resistiu à tentação, ele foi leal ao capitão que lhe confiou toda a sua casa. Mais importante do que isso, ele foi leal, ele foi fiel a Deus. Ele glorificou a Deus, ele honrou a Deus, num lugar distante. Não tinha ninguém vigiando José. Eu poderia pensar, ninguém vai ficar sabendo. Isso me faz lembrar da tentação de Jesus no deserto, 40 dias sem comer e sem beber, mas não cedeu à tentação por amor, obediência ao seu Pai. Mas no caso de Jesus, era impossível que Satanás encontrasse no coração de Jesus alguma possibilidade de pecar. Sua comida e sua bebida era fazer a vontade de seu Pai. Mas o fato é que Deus estava com José. Ele não cedeu às tentativas daquela mulher. E por isso, ele foi acusado injustamente pela mulher de ter tentado cometer abuso contra ela. Irmão, José foi parar na cadeia injustamente, acusado de tentativa de abuso sexual. E aí eu pergunto, o que aconteceu diante de uma cadeia injusta? Agora ele abandonou a Deus? Agora ele entrou em depressão? Ele colocou Deus contra a parede, cobrando a Deus que se cumprisse a revelação que ele recebeu nos seus sonhos? Não, meus irmãos, José na cadeia foi servir com excelência. José sabia que Deus estava no controle da sua vida. José não entendia, não compreendia ainda o plano de Deus, mas ele confiava em Deus. De tal maneira que o carcereiro entregou as chaves da prisão para José.
E o carcereiro não precisava fazer mais nada, porque José fazia tudo que era preciso. Então, na prisão, José honra a Deus. José aceita a condição de prisioneiro, mesmo injustiçado, porque Deus estava com ele e isto era suficiente. Nessa questão, vemos a semelhança com Jesus. Jesus foi acusado injustamente, com base em testemunhos falsos e manipulados. Mateus 14, 15, 56 diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar e não o achavam, pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, não eram verdadeiros. As autoridades religiosas sabiam muito bem que Jesus era inocente. Eles sabiam. Mas os seus interesses foram colocados acima da verdade. A pregação de Jesus mostrava publicamente que os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, eles eram hipócritas. E isso era verdade. Então a verdade era um problema para eles. Era um problema. A verdade manchava a honra daqueles religiosos. Então eles decidiram matar a verdade. No caso de José, se o testemunho da mulher contra José fosse verdadeiro, se Potifar tivesse de fato acreditado na sua esposa, José não teria ido para a cadeia, José teria morrido. Seria morto na mesma hora, pois seria um crime contra um oficial do rei. Então eu quero aqui fazer uma inferência. Uma inferência, irmãos, é quando você fala algo que você não viu nas Escrituras, mas que você meditou e que tem coerência. José também não foi preso numa prisão comum, mas ele foi preso na casa de Potifar, onde era o lugar da prisão, onde era o lugar dos prisioneiros políticos. Pessoas mais importantes eram presas. Eu suponho que o capitão não acreditou que um homem como José, justo, fiel, temente ao seu Deus, honrado, virasse um criminoso sexual de uma hora para outra. Assim, de repente. E que tudo não passava de uma grande mentira da sua esposa. Mas assumir a verdade, essa verdade traria desonra pública à sua casa, ao seu nome. E não punir um crime de abuso, passaria uma mensagem de que qualquer um poderia mexer com a esposa dele, mexer com a honra dele. Mas Potifar sabia do caráter de José. Se ele cresse que José era culpado, ele teria matado José. Mas até mesmo um pagão, um idólatra, reconheceu que aquele homem era justo. E ele não queria matar um homem justo. Tudo indica, irmãos, que Potifar se viu num dilema entre justiça e honra pública. E José foi parar na cadeia, não porque Potifar acreditou na sua esposa, mas porque a verdade era muito custosa. Custava um alto preço para o capitão. E na verdade nós sabemos que, por causa dos decretos de Deus, é que José foi parar naquela prisão. Porque Deus o queria ali, naquele lugar. A soberania de Deus estava governando a história de José e de Jesus. Nós sabemos que José não se ofereceu voluntariamente para sofrer pelo seu povo. Como eu já disse, talvez a essa altura ele ainda não compreendia com clareza o plano de Deus, mas confiava em Deus, na soberania de Deus e nos cuidados
de Deus. Por outro lado, Cristo compreendia nos mínimos detalhes o plano do Pai. Ele sabia que seria conduzido ao sofrimento pelos decretos divinos. Cristo sabia. Ainda assim, Cristo ofereceu-se voluntariamente em obediência perfeita ao Pai para redimir o seu povo. Então nós conhecemos a história na prisão. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros de Faraó. Um era o copeiro do Faraó, o outro era o padeiro. Nós não sabemos porque esses homens foram parar na prisão. Segundo a interpretação que Deus deu para José, um deles seria salvo da condenação, voltaria a servir o Faraó. Aquela interpretação deixou aquele homem muito animado. De tal ponto que o outro foi a ele e disse: e o meu sonho? O que significa? Ele disse: conta o sonho. Aí o padeiro contou o sonho. Ele disse: dentro de 3 dias, sua cabeça vai ser arrancada. Irmãos, depois de 2 anos em que José revelou aquele sonho para o copeiro e José pediu: quando você estiver na presença de Faraó, você tiver uma oportunidade, dê uma palavra por mim. Porque eu estou aqui na prisão, mas eu não fiz nada para estar aqui. Mas o copeiro esqueceu de José. 2 anos. Depois de 2 anos em que José estava preso, injustamente, Faraó teve um sonho que o deixou aterrorizado, desesperado. E ele queria a interpretação desse sonho. Irmãos, no passado, Deus ele falava com as pessoas por meio de sonhos. Era comum. Era uma prática comum. Faraó queria a interpretação daquele sonho. Para que ele se acalmasse, ele queria entender o significado daquele sonho. Mas ninguém no Egito conseguia interpretar o sonho do Faraó. Então, o rei estava triste, estava desesperado, o copeiro percebeu e se lembrou de José. Depois de 2 anos, e disse a Faraó que conhecia uma pessoa que podia interpretar sonhos, que estava lá na prisão. Então José foi trazido à presença do rei, e já de cara José exalta o nome de Deus, dizendo: é Deus quem dá a interpretação dos sonhos. José aproveita aquele momento diante de um pagão que acreditava em tantas entidades falsas e diz: é Deus. Deus é aquele que dá a interpretação dos sonhos. Disse José a interpretação do sonho. A interpretação é esta: durante 7 anos o Egito vai ter muita fartura. O Egito vai plantar e vai colher como nunca fez antes. E depois desses 7 anos haverão 7 anos de fome, de escassez, de miséria, de morte. Irmãos, José não só deu a interpretação dos sonhos, mas também a solução do problema do rei. Ele disse: escolha um homem que seja capaz de administrar o seu reino. E guarde a 5ª parte de cada ano da colheita, para que não venha a morte sobre o povo. Faraó ficou admirado com a sabedoria de José. Eu imagino que Faraó disse consigo mesmo: eu nunca vi um homem tão íntegro, tão desprovido de ganância. Por que eu imagino isso? Irmãos, Faraó era um rei, era um líder, um político. Ele estava acostumado a negociações políticas com homens que podiam trabalhar para que o seu reino progredisse. Mas esses homens, eles cobravam para isso. Eles exigiam recompensa, reconhecimento, cargos.
favores políticos. José nem ao menos exigiu como pagamento da interpretação que fosse libertado da cadeia. Nem isso. Ele interpretou o sonho e ainda ensinou o rei como ele deveria agir. Como ele deveria proceder para que o povo não morresse de fome. Escolha um homem, disse José, um homem que seja capaz, um homem sábio, construa celeiros, recolha a quinta parte do que for produzido e estoque, guarde. Então o faraó disse: eu não conheço ninguém que possa fazer isso além de você. Irmãos, faraó colocou José como governador do Egito. Imaginem, um escravo hebreu, um prisioneiro. Faraó ordenou que os egípcios se curvassem a José. E colocou ele na mais alta patente. Ele estava abaixo somente do faraó. O faraó exigiu que todos se submetessem a José. Então José passou do sofrimento, da escravidão, da prisão, à honra de ser o homem mais importante do Egito abaixo do rei. Meus irmãos, José passou do sofrimento, da escravidão, da humilhação para a exaltação. E todos que quisessem viver tinham que se dobrar a José. Tinha que comprar de José. Qualquer que fosse a presença do rei para solicitar recursos, mantimentos para a sua vida, o rei diria: fale com José. José é quem resolve isso aí. Ele é o salvador de vocês. Irmãos, a história é longa, eu estou resumindo, e eu acredito que a maioria dos irmãos conhece a história de José. Anos depois, os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida para não morrer de fome. E José, que tinha o poder de se vingar dos seus irmãos, que o odiaram, que tentaram matá-lo, que o venderam como um escravo. José, quando teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, ele mostrou misericórdia. Ele disse aos seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para a conservação da vida. Esta, sem dúvida, é uma semelhança, é a semelhança mais marcante de José com Cristo. Cristo foi da humilhação à exaltação, da cruz para o seu trono de glória. Filipenses 2, 9 e 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos quantos desejam viver devem ir a Cristo. Todos que desejam fugir da morte eterna devem ir a Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. José era apenas um tipo imperfeito de Cristo, apenas uma sombra de Cristo. José salvou o povo da morte física. Cristo salva o povo da morte eterna. Todos aqueles que foram a José escaparam da fome, escaparam da morte terrena, mas eles morreram depois. Mas todos aqueles que vão a Cristo nunca mais têm fome, nunca mais têm sede e viverão eternamente. Glória a Deus por isso.
quero fazer umas poucas aplicações práticas. E eu pergunto o seguinte: por que José não se rebelou diante da injustiça ao ser vendido pelos seus irmãos? Por que não protestou diante da escravidão, diante da falsa acusação da mulher, diante da cadeia injusta? Meus irmãos, José se calou diante da injustiça porque aprendeu a confiar em Deus. Porque ele dependia de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Aquele que lhe deu os sonhos, que um dia ele seria grande. José era fiel a ele. José acreditava de verdade. José confiava de verdade. Irmãos, nós vemos as reações de José. E para nós que não acompanhamos pessoalmente essa história, o que a gente vê é José agindo naturalmente diante da injustiça. Meu irmão, como é que você age naturalmente diante da injustiça? Quando a injustiça é com você, quando a calúnia é contra você, quando você tem os seus direitos privados, qual é o seu comportamento, a sua reação natural? José aponta para Cristo. Cristo foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Cristo sofreu toda a injustiça. Não reclamou, não protestou, mas Cristo conhecia plenamente o plano do Pai. Então a questão é: como nós reagimos diante das injustiças? Como nós reagimos diante do sofrimento, diante de enfermidades, diante de aflições, diante de injúrias, diante de calúnia, diante de difamação? Eu gosto de pensar que José agiu no automático. José não teve que pensar, porque o que brotava do coração de José é aquilo que ele era. Ele era um adorador. Nós temos confiado que Deus está no controle da nossa vida, diante das más circunstâncias. Nós temos de fato descansado em Deus, confiado em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem ter uma esperança de que aqueles nossos problemas serão resolvidos. Temos confiado em Deus, temos depositado a nossa confiança aos pés do Senhor. Temos confiado de que Ele de fato é soberano, que Ele tem o controle de todas as situações. Como nós temos reagido diante das circunstâncias ruins? A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28 e 29... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a questão é: temos confiado que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo o mal que às vezes nos aflige, as aflições, as enfermidades, as calúnias, as pressões desse mundo. Nós temos confiado na soberania de Deus? Ou nós temos tentado ajudar Deus? Ou acusar Deus de que Ele está se demorando? Ou nós queremos sentar no trono e dizer: o Senhor não sabe governar esse mundo, porque eu estou passando por isso, porque eu passei por aquilo outro.
Nós temos confiado que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Um segundo ponto, diante da verdade, os irmãos de José o odiaram, porque José denunciava o pecado dos seus irmãos junto ao seu pai. José falava a verdade. José tinha um compromisso com a verdade. Religiosos odiavam Jesus e o mataram porque ele falava a verdade. Potifar preferiu mandar um homem justo para a cadeia porque a verdade trazia prejuízo para ele. Mas como nós, os cristãos do século 21, temos reagido diante da verdade? Como nós tratamos aqueles irmãos que sempre falam a verdade e até nos constrange com a verdade? Como nós agimos com eles? Será que podemos dizer que amamos estar com pessoas que falam a verdade, mesmo quando isso significa que o nosso pecado vai ser exposto? Será que nós somos parecidos com José? Será que somos parecidos com Jesus que amam a verdade? Ou nós somos mais parecidos com os irmãos de José que odeiam a verdade? Com os fariseus, saduceus, escribas que odeiam a verdade? Como o mundo lá fora que odeia a verdade? Será que nós preferimos estar com pessoas mentirosas, dissimuladas, que faz vistas grossas para o nosso pecado, que nos conforta com palavras doces diante do nosso pecado, que nos apoia no erro? É com essas pessoas que nós gostamos de estar? Ou nós gostamos de pessoas que nos falam a verdade em amor, que não compactua com o nosso jeito errado de viver? Ou nós fazemos como os irmãos de José, que odiavam José porque José falava a verdade, porque José era verdadeiro, porque Jesus falava a verdade, é que os fariseus o odiavam? Como nós lidamos com a verdade? Como Potifar, que mandou um justo para a cadeia? Como você lida com a verdade? Você ama a verdade? Ou se você pudesse, você matava a verdade? Você prendia a verdade? Quando Jesus ora ao Pai em favor da igreja, em João 17:17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós sabemos que a verdade muitas vezes vai ser dolorida, vai ser inconveniente, vai desmascarar os nossos corações, mas é na verdade que Deus santifica a sua igreja. A Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. Efésios 4, verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é claro que a verdade, ela nunca deve ser dita com o intuito de ferir. Nós nunca devemos estar com a nossa boca cheia da verdade e o coração cheio de intenção de humilhar. Mas em amor, para que sejamos santificados e cresçamos em Cristo, então devemos amar a verdade. Nós devemos falar a verdade. Nós devemos estar com aqueles que nos dizem a verdade em amor, pois esses sim, esses nos amam de verdade. Irmãos, aquelas pessoas que falam coisas inconvenientes para nós e mostram nossos erros, esses nos amam. Não confie em pessoas
meigas, de palavras doces, de palavras suaves que apoiam o seu pecado. Elas não lhe amam. Aqueles que passam pano para a mentira, segue conosco com uma demonstração de amor, mas está seguindo conosco para a destruição. É confortável conviver com quem mente para nos bajular. É confortável conviver com quem nos apoia no erro, mas essa é uma forma confortável de negar a Cristo e viver nas trevas. Você gosta de pessoas que falam a verdade? Espero que sim. José perdoou os irmãos. Uma terceira aplicação. José perdoou os irmãos quando tinha o poder para se vingar. Cristo perdoou quando tinha o poder para descer da cruz. E como os cristãos devem lidar com o perdão? Em primeiro lugar, perdoando a partir do perdão que recebeu. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Meus irmãos, Cristo não perdoa para passar uma imagem de nobre. Cristo não perdoa para que as pessoas simplesmente olhem para Ele e digam como Ele é perdoador. As pessoas veem Cristo como alguém que passa a mão para o pecado, passa pano para o pecado. O cristão perdoa, não para aparecer, não para passar uma imagem de piedoso, mas porque já foi perdoado em Cristo. Porque ele sabe o quanto foi perdoado. Efésios 4:32 diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, quem sabe o quanto foi perdoado não tem dificuldade de perdoar. O cristão lida com o perdão renunciando ao direito de vingança. Ou a um direito que ele acha que tem. Perdoar é entregar o tribunal a Deus. É saber que o tribunal pertence a Deus. Quando nós não perdoamos, nos colocamos no trono no lugar de Deus. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. José e Cristo mostram que o perdão confia mais na justiça de Deus do que naquela razão que nós muitas vezes lutamos para manter. Ah, mas eu estou com a razão. Ah, mas em tal dia aquele irmão, aquela irmã me tratou dessa forma. Perdoe. O cristão lida com o perdão agindo com graça e misericórdia. Graça é quando damos ao irmão que nos ofendeu aquilo que ele não merece. Misericórdia é quando não damos aquilo que ele realmente merece. O perdão bíblico não se expressa apenas de boca. Ele se manifesta em atitudes. O perdão verdadeiro não é aquele que você, na presença dos outros, para se mostrar bom, você fala com a sua boca, mas lá o seu coração está cheio de mágoa. Você fica esperando uma oportunidade para, às vezes, até no secreto, passar uma rasteira no seu irmão. Sem que ele saiba. Você vai levando a vida dessa forma. Perdão bíblico não se expressa apenas na boca, ele se manifesta em atitudes.
José foi traído pelos irmãos e depois sustentou os irmãos. José trouxe os seus irmãos para o Egito e lhe ofereceu a melhor terra do Egito. De Gênesis 45 até os 50. Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, o que Cristo fez por nós, nem mesmo a vida de José pode expressar perfeitamente. Não pode. Quando os irmãos lançaram José no poço, Deus o tirou de lá. Deus não permitiu que ele fosse assassinado. Quando José foi vendido como escravo, ele foi colocado como mordomo e ainda gozava de privilégio na casa de Potifar. Quando foi para a prisão, Deus o resgatou e ele não sofreu até a morte naquela prisão. A Bíblia diz, mas Deus estava com José. Mas não foi assim com Cristo. Romanos 8:32 diz, Deus não poupou o seu próprio filho. Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi traspassado. Cristo não foi poupado da cruz, mas foi punido até a morte e foi abandonado pelo Pai. Cristo foi abandonado para que nós fôssemos aceitos. Cristo morreu para que nós vivêssemos. Nós olhamos para a vida de José, um homem que viveu muitos anos antes de Cristo. E nós vemos José agindo como Cristo, parecido com Cristo. Nós olhamos para Paulo, que era um fariseu zeloso, um hipócrita, um perseguidor da igreja, e depois que esse homem conhece a Cristo, ele teve a ousadia de dizer para a igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo não foi poupado da cruz, mas foi punido até a morte, foi abandonado pelo Pai. Irmãos, José foi preservado para salvar vidas. Cristo foi entregue à morte para nos dar a vida eterna. Essas verdades, elas devem ecoar em nosso coração. Porque nós fomos chamados para sermos semelhantes à imagem de Cristo. Nós devemos ser um tipo de Cristo. Imperfeitos. Sempre seremos imperfeitos comparado a Cristo, mas nós fomos chamados para sermos aperfeiçoados, para manifestar a glória de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos louvar, irmãos. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome e te pedimos que a tua graça, meu Deus, nos conduza a glorificar o teu nome nessa terra. Senhor, nos ajude a reagir como José reagiu às más circunstâncias dessa vida. Nos molde, molda o nosso caráter, molda a nossa vontade. Senhor, nos conduza,
ó Pai, a sermos fiéis a Ti, mesmo quando as pessoas não estiverem vendo, como José foi. Pai, nos ajuda a perdoar os nossos irmãos, assim como José perdoou seus irmãos. Nos conforme à imagem de Cristo, porque Ele sofreu por nós, para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo caráter, para fazer de nós uma nova criatura. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos constranja. Que nós sejamos como José, que amava a verdade. E não sejamos como os religiosos hipócritas, que odiavam a verdade. Faz isso para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Faça de nós verdadeiros adoradores, como José era um adorador. Faça de nós, Senhor, adoradores por excelência. Amém. Glória a Deus. Cante assim, irmãos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser o quê? Bem mais do que já sou. Adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência,
quero ser. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Liga ali, amor, por favor. Pai, obrigado por essa noite.